Eu sou o professor Calheiros e o tema da nossa aula de hoje é o quinhentismo no Brasil. Em primeiro lugar, é importante que nós façamos a seguinte divisão: explicar que a nossa história cultural se dividiu em duas grandes eras. A era chamada de colonial, que vai de 1500 a 1808. A esse período correspondem três acontecimentos, três momentos culturais ou momentos literários, a saber, o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. A segunda era é a chamada Era Nacional, que com a independência do Brasil inaugura um novo rumo, uma nova mentalidade, uma nova concepção de arte e de sociedade. Mas o que foi o quinhentismo? O quinhentismo ele está, primeiro, qual o momento histórico? O renascimento comercial. A Europa, a expansão territorial, a visão do homem europeu, o interesse material, o mercantilismo e o comércio marítimo. Outro ponto importante, a crise religiosa, a reforma protestante, a contra-reforma. Mas qual seria um conceito de quinhentismo? Vejam bem, não foi uma escola literária, foi toda a produção literária, cartas, relatos, documentos, livros sobre a natureza e o homem brasileiro. A introdução da cultura europeia, a língua, a religião, os valores, o direito e a realidade do pensamento cultural europeu. Mas qual foi o marco inicial do nosso quinhentismo? Foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, importante documento desse momento, considerado a nossa certidão de nascimento. As primeiras informações sobre o Brasil, a natureza e o homem brasileiro, o índio, a flora, a fauna, a cultura, a agricultura e o choque europeu. O choque europeu, o estranhamento do homem europeu diante de um mundo tropical, de homens com uma cultura estranha, totalmente oposta ao que acontecia na realidade europeia. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ter a literatura informativa, também chamada de a literatura dos cronistas, dos viajantes, formada por cronistas alemães, portugueses, espanhóis, que queriam documentar, registrar o novo mundo e a nova terra. Havia por parte da Europa uma curiosidade de saber o que era essa nova terra. E qual a segunda divisão do quinhentismo? A literatura dos jesuítas. E por que a Europa estava dividida? Havia uma crise religiosa, havia uma debandada de fiéis católicos. Por quê? Porque a reforma protestante, ela bate em cheio, é um duro golpe no pensamento católico. E a igreja, por meio da Companhia de Jesus, do padre Inácio de Loyola Brandão, criou um trabalho missionário, mandando para as colônias na América do Norte, na América Central, na América do Sul, na África, na Ásia, missionários. Para quê? Para pregar a palavra de Deus, para evangelizar, porque para os europeus, os povos daqui não tinham alma, não conheciam a fé, não conheciam a palavra religiosa. Era preciso que a cultura cristã chegasse a esses povos. E o mais importante jesuíta em atividade aqui nesse período foi o padre José de Anchieta, professor, teatrólogo, poeta, gramático, o mais importante missionário desse período chamado de quinhentista. A sua obra é tão importante que ele escreveu a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, que acabou facilitando o trabalho da catequese
e o trabalho da própria pedagogia desenvolvida pelos jesuítas. Outro ponto importante que é comum na prova do Exame Nacional do Ensino Médio é a chamada intertextualidade. Vejam bem, o romantismo, que acontece no século XIX, retoma o quinhentismo, porque o quinhentismo aborda o índio, o primeiro habitante do Brasil, a origem do nosso povo, e o romantismo, em Gonçalves Dias, aborda o índio, em José de Alencar, aborda também o índio. Outro ponto importante, no modernismo, na primeira fase do modernismo, no movimento chamado de Pau-Brasil, de Oswaldo de Andrade, de 1924, pregou a volta às origens, a redescoberta, uma poesia de exportação, a volta às fontes quinhentistas. E autores como Murilo Mendes e o próprio Drummond também fazem essa referência. Então, resumindo a aula de hoje, o nosso tema foi o quinhentismo, que não foi um período literário, mas toda a produção sobre o Brasil do século XVI. E se dividiu na literatura informativa, a carta de Pero Vaz de Caminha, e na literatura dos jesuítas, sendo a obra do padre José de Anchieta o traço mais marcante desse período literário. E assim nós encerramos a nossa primeira aula de hoje com o tema quinhentismo, fazendo uma abordagem histórica, social e política e a relação desse período literário com outras correntes, com outras escolas e com outros períodos do pensamento social e histórico do Brasil. E espero que tenham gostado da nossa aula de hoje, com o tema quinhentismo, e até a nossa próxima aula.